A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da nossa Igreja Presbiteriana de Lages, ali no endereço na rua Fausto Souza, número 353. Queremos fazer os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Temos a moda exclusiva da Cadillac, que tem como marcas a Coach, a Fórum e a Schutz. A Cadillac é uma loja especializada em moda feminina e fica ali na rua Aristiliano Ramos, número 52. Então, trabalha com a Coach, Fórum e Schutz. E também temos a Clínica Médica Odontológica Vida Nossa, uma clínica especializada em diagnóstico de imagem através de ultrassom, através da doutora Vanessa Gerber, né? E também a parte clínica odontológica, que também presta serviços na área clínica, cirúrgica e estética. A esses patrocinadores, o nosso agradecimento. Bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com o meu amigo Rômulo, que vai abordar o estudo de hoje. E o estudo é do capítulo 21 de Mateus. Então eu vou pedir para o Rômulo inicialmente fazer a nossa oração para que nós possamos dar introdução então ao nosso tema. Amém. Oramos então. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças ao meu Deus por este encontro que o Senhor nos forneceu, de estarmos aqui reunidos para ministrar a palavra do Senhor, trazer aos nossos corações, aos corações do telespectador, a mensagem do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Aquilo que aconteceu lá no passado ainda acontece hoje e nós precisamos entender e compreender, Senhor, e precisamos da direção do Teu Espírito, ó Senhor, para que esta ministração seja para louvor do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Lembrando o nosso telespectador que nós temos um e-mail para contato do nosso telespectador para fazer alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o que é abordado aqui no nosso programa. Aparece aí, né, no texto abaixo, ipbsemeando@gmail.com. Amém? Amém. Obrigado. Olá, nosso amigo telespectador, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos dá esta oportunidade de reunirmos neste momento, de trazer essa mensagem a todos. É uma mensagem mais de estudo, compreendemos. Eu tenho o costume de sempre, quando ministrar a palavra de Deus, algum assunto, eu acho que até o telespectador já tem notado isso, eu sempre trago algo da sociologia do tempo, algo histórico do tempo, para ajudar a ilustrar aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Todo leitor, todo estudante da Bíblia, ele sabe que a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Nós não precisamos de nada fora da interpretação. Mas nós podemos buscar fora essas ilustrações, ou seja, estudar a sociologia do tempo, a política, a economia, a agricultura, como se davam os estudos, e assim ajuda-nos a compreender então a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos estudar um breve capítulo a qual Mateus vai descrever sobre a entrada triunfal de Jesus. Todos os 4 evangelhos descrevem esta entrada, mas nós vamos usar hoje Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá então. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos.
E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que os procediam como as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Aqui os evangelistas estão descrevendo esta entrada a qual Jesus aguardou tanto para entrar em Jerusalém, para os fatos que iriam acontecer agora daqui para frente. Algo que no passado, até mesmo eles, este povo que estava aguardando Jesus, não entendeu esse propósito que aconteceu ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras até a entrada do portão de Jerusalém era mais ou menos 1,5 km. Então, Jesus pede para que busquem esse jumentinho filho de uma jumenta que nunca tinha carregado ou nunca tinha trabalhado, feito esforço físico. Jesus estava colocando aqui, mostrando para nós a sua onisciência e a sua onipresença. Ele sabia onde estava, determinou a esses discípulos a ir buscar aonde ele mandou. E não foi algo que Jesus planejou, como muitas vezes acontece de muitos pregadores falar isso. Que Jesus planejou isso tudo, então mandou esses discípulos ir lá buscar esses animais, porque já estava tudo certinho, já estava tudo pronto. Não. Jesus estava mostrando a sua onisciência. Jesus sabe de todas as coisas e Jesus ensinou e explicou o caminho certo para onde fosse. Tanto que quando ele disse assim, se perguntarem para que queres esses animais, ele diz, o Senhor precisa dele. É o poder de Deus sobre tudo. Jesus estava trazendo a sua onipotência, seu poder sobre tudo. Ele é que comanda todos, os animais selvagens, os animais domésticos e a consciência humana. É Deus que tem o controle de tudo. Então, agora aqui eles trazem esse jumento junto com a sua mãe. Por quê? Porque o jumento ele é um animal muito agressivo, se ele não for domado. E Cristo mostra também o seu poder sobre o animal. Jesus assentou-se no animal, foi carregado por ele até Jerusalém, e este animal foi manso pelo seu poder. A mãe do animal acompanhou até a entrada, porque o animal ele poderia se estressar pela quantidade de pessoas. Mas Jesus fez tudo como manda o figurino, os cuidados. Outro detalhe que eu queria passar para todos, e eu já ouvi muito sobre isto, então eu acho que cabe falar um pouquinho aqui sobre isto. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, filho de uma jumenta, um jumentinho. Quando um rei ele ia visitar um outro reino, e quando ele fosse montado em cima de um jumento, isso queria dizer, como hoje nós conhecemos, aquele sinal de paz, aquela bandeira branca. Lembram quando a gente assiste um filme, um desenho, e que daí levantava uma bandeira branca, isso queria dizer paz? Isso queria dizer, este era o propósito, este era o significado do jumentinho.
não era porque o jumentinho era algo de alguém que era rico, que quem tinha poder, que tinha posses, não. O jumentinho queria dizer paz. Eu estou entrando em paz. Eu venho em paz. Foi isso que Jesus estava mostrando ao povo. Eu venho em paz. Aquilo que o povo aguardava Jesus Cristo montado num cavalo branco, embaiado com a sua espada, para derrubar o governo romano, para derrubar o império que estava imperando sobre aquela região e principalmente por Jerusalém, Jesus vem em um jumento, em sinal de paz. Ele não vem para guerrear. Agora um detalhe muito importante, que Jesus, na sua segunda vinda, aí sim, ele vai vir montado num cavalo branco, com a sua espada embainhada, para a justiça de Deus. Este é o propósito de Deus na sua segunda vinda. A primeira, ele vem em paz. A segunda, ele vem para julgar as nações, julgar o povo e trazer a salvação a todos aqueles que forem arrebatados. Então Jesus entra na cidade em um jumentinho em símbolo de paz. Aqui há um momento que parece que Jesus montou em cima do jumentinho e também da jumenta, porque aqui vai dizer assim, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Já teve casos de muita gente dizer que Jesus ora montou no jumentinho, ora na jumenta, na mãe. Não. Quando ele diz assim, e sobre elas Jesus assentou, é sobre o manto que foi colocado sobre os dois, foi colocado sobre a mãe e sobre o filho, sobre o jumentinho. Mas Jesus montou sobre o jumentinho e ele foi quem conduziu Jesus. Agora eu queria trazer a história, como se era a sociologia do tempo. Quando um general romano, o comandante, ele vencia de uma guerra, ele vinha de uma guerra com seus exércitos, o povo saía para fora das cidades, para fora dos portões da cidade, e levantavam galhos de árvores, de palmeira, o normal era palmeira, aqueles galhos compridos. E quando o general entrasse, então esse povo estava com esses galhos levantados, sacudindo e dizendo Hosana. Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. Por quê? Porque estavam dando um grito de guerra. Hosana quer dizer salva-nos agora. Salva-nos agora. Esse é a tradução de Hosana. Então esse povo estava aclamando esse general que estava vindo vitorioso, trazendo com ele os prisioneiros desta guerra, deste combate. Esses prisioneiros eram largados depois nas arenas para enfrentarem as feras selvagens, como um espetáculo para o povo. Nós já comentamos aqui em outro programa, Hebreus 12, a gente falou sobre isso. Então o general vinha e isso, então o povo aclamava este general que estava vindo, o poder bélico de Roma estava entrando, né? E faço até um convite a você, para você entender um pouquinho como essa entrada triunfal. Assista aquele filme Ben-Hur. É muito bom esse filme, assista, ele vai ajudar você a entender. Aquele filme vai retratar a entrada de Pôncio Pilato entrando em Jerusalém. Então você vai poder entender um pouquinho como que dava-se essa entrada desse general, desse império que estava chegando, desse vencedor. Esse era um propósito e uma sociologia romana. Agora, olha o detalhe interessante que aconteceu ali. E por isso que eu disse, e Paulo vai falar sobre isso, a nós é dado um entendimento e cabe a nós termos esse entendimento. Por quê? Porque 4 dias antes da Páscoa, o sumo sacerdote saía de Jerusalém, ele descia até Belém, e lá em Belém ele ia trazer o cordeiro para o sacrifício. Esse cordeiro era sem mancha, sem mácula, sem defeito. Sem defeito. Esse sumo sacerdote agora ele pegava este animal e carregava até Jerusalém.
Quando esse sumo sacerdote estava chegando em Jerusalém, nos portões, o povo estava nas ruas, com os galhos levantados, gritando Hosana. Bendito é o Cordeiro que tira os pecados. Porque o cordeirinho que o sumo sacerdote estava trazendo era para sacrifício, perdão dos pecados do povo. Isso acontecia todo ano. Mas se você continuar o relato, eu vou pular um pouquinho aqui só para nós entendermos. Se você continuar o relato aqui, a primeira coisa que Jesus faz quando entra em Jerusalém, ele vai no templo e vai limpar o templo. Ele vai chamar o povo de raça. Eles estão negociando dentro do templo. Ele derruba. Por quê? Porque o povo estava vendendo pombos, ovelhas, cordeiro. O que eles tinham que estar fazendo, eles não estavam fazendo, que era fazer isso, buscar o cordeirinho, ter esse compromisso com Deus, de trazer algo para Deus, oferecer a Deus um sacrifício, com graça, pedir perdão a Deus, um povo unido para um propósito. E agora o que aconteceu? O próprio sumo sacerdote estava fazendo negócios dentro do templo. Ele não precisava mais descer a Belém para buscar o cordeiro para o sacrifício. Ele mesmo tinha no seu próprio pátio. E foi isso que Jesus fez. Foi limpar. Dizer isso, o que eles estavam fazendo trambique no templo do Senhor. Estava usando a religião para fazer negócio. E é isso. Né? Então era por isso que a gente não pode achar estranho que esse povo estava preparado para ter essa entrada de Jesus Cristo, todo um povo esperando nos portões da cidade, com ramos. Né? Então, por quê? Porque já existia algo que acontecia, né? Mas algo que eles não viram é que o sacrifício, o próprio Cordeiro estava entrando em Jerusalém. Isso que eles deixaram de ver, e é isso que cabe a nós, enxergarmos Cristo como o nosso sacrifício único e verdadeiro. Não precisamos mais sacrificar, porque Ele foi o sacrifício eterno. É por Ele que nós precisamos orar, pedir a Ele a misericórdia, porque Ele é a nossa salvação, é Ele que nos trouxe paz, é Ele que nos intercede diante de Deus, Ele está à destra de Deus Pai, assim como nós falamos na outra edição, que Jesus Cristo, Ele percorreu essa carreira pela proposta, pela alegria que o aguardava. Qual era a alegria? De estar sentado à direita de Deus. Então Jesus Cristo é tudo para nós. Paulo vai dizer que para Ele, por Ele são todas as coisas. Isso nós temos que compreender. Deixa eu continuar, porque o mais interessante é o que eu quero chegar agora. E é o que eu queria que nós todos entendêssemos. O povo gritou, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou. Obviamente o povo estava alvoroçado. Quem é este que está chegando? Quem é este? Tanto que a pergunta foi bem esta: quem é este? E agora eu começo a perguntar para ti: quem é este? Quem é Jesus para você? Nós vemos em muitas igrejas, e perdoe, mas o assunto aqui é muito sério. Eu vejo muitas igrejas oferecendo um Jesus curandeiro, um Jesus cheio de promessas, um Jesus que vai só abrir porta, um Jesus que vai restaurar o teu casamento. Isso tudo Ele faz, irmão. Mas Ele não é só isso. Você não pode servir a Cristo, você não pode vir somente a Cristo pelo que Ele faz. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, você vai ver que Jesus curava e dizia: vai e fique quieto, vai e não fale nada. Por quê? Porque Jesus nunca quis se apresentar como o Jesus que faz as coisas. Nós temos que crer no Jesus, quem Ele é. Por isso, às vezes, você participa de alguma igreja, você faz campanha para aquele propósito do que você quer.
E às vezes aquele propósito não se cumpre em você, ou não se cumpre para você, ou para a pessoa que você estava fazendo, então você começa a achar que Jesus Cristo é igual a todos os outros, a todas as outras situações, ao Buda, a Maomé, a tantos outros. Jesus é único, verdadeiro. Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade, e isso é triste, mas é verdade, que nós pintamos um Jesus, às vezes apontamos o dedo para algumas igrejas que têm o seu Cristo pendurado, engessado, esculpido e pintado, mas às vezes, muitas das vezes, nós como cristãos, nós pintamos um Cristo, e eu às vezes acho que ainda até é pior, porque nós pintamos ele dentro do nosso coração. E quando Jesus não faz aquilo, ou quando eu estou aflito por alguma coisa e aquilo está apertando e parece que aquela situação não se resolve, não vou ser curado, o meu casamento, então eu começo a me desgostar de Jesus, eu começo a odiá-lo. Mas lembre-se que você faz tudo isso não com o Jesus da Bíblia. Aqui eles disseram, esse é o profeta, Jesus de Nazaré. Mas ele não era só o profeta. Ele era o Salvador. Por isso a pergunta que eu faço para ti hoje, quem é este? Quem é Jesus? Eu vou te ajudar a entender. Quem é este? Jesus é o Salvador. Quem é este? O princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este? Jesus de Nazaré. É o princípio, o meio e o fim. Quem é este? Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Quem é este? A estrela da manhã, aquele que brilha. Quem é este? É o Filho de Deus, aquele que veio nos trazer a salvação. Quem é este? É aquele que carregou sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas doenças estavam sobre os seus ombros. Ele carregou. Quem é este? É o príncipe da paz, aquele que trouxe a paz, que trouxe a restauração, que trouxe a salvação, aquele que nos levou diante de Deus para a salvação, nos lavou, nos remiu pelo seu sangue. Quem é este? É Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quem é este? Fica a pergunta. Em quem você tem crido? Se você olhar, continuar o relato de Jesus, você vai ver que este mesmo povo que aclamava Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, ao filho de Davi, eles estavam reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor, como a profecia lá de Salmo 138. Mas não se esqueça que uma semana depois, menos de uma semana, era o mesmo povo que estava dizendo, fora, crucifique-o, crucifique-o. Era o mesmo povo. Por que o povo fez isso? Por causa que aquilo que eu falei, em quem que você tem crido, em quem que você tem acreditado, é no Cristo da Bíblia ou é no Cristo da igreja? A igreja pinta vários tipos de Cristo. Mas você tem que crer no Cristo bíblico, teocêntrico, cristocêntrico, o Filho de Deus. Esse você não vai se decepcionar. Agora, o Cristo que esse povo desenhou, eles se decepcionaram, porque antes de uma semana, o Cristo ele não desembainhou uma espada, ele não lutou contra o exército romano, ele não lutou contra os fariseus da época, nem contra o sumo sacerdote, o povo que estava ali pesando a religiosidade naquele povo. Não, Jesus veio trazer a paz, porque o mundo dele não era este, era espiritual. Então, quando Jesus não desembainhou, foi muito mais fácil eles chamar a Barrabás como para salvar eles. Justamente. Porque Barrabás era aquele que tirava a espada, ele não tinha tempo ruim, o negócio dele era brigar. Mas foi esse Cristo
que esse povo se desanimou, porque eles pintaram no coração deles, eles tinham em mente um coração, um Cristo, a qual eles queriam que fosse, um Cristo que fizesse aquilo que eles queriam que Jesus fizesse, e não é diferente do nosso tempo. Nós queremos que Jesus faça aquilo que eu quero, para o meu bem, para o meu bem-estar, para a minha família. Nunca se esqueça, Jesus Cristo restaura casamento, restaura o lar, Ele traz a provisão. Mas não é por isso que eu devo adorar Cristo, a buscá-lo. Eu tenho que buscar pelo que Ele é. Quem é este? Deus abençoe a todos e fica a pergunta, quem é este? Lembre-se que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Rei, sacerdote, profeta. Amém. Deus abençoe. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.